E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA nós vamos falar sobre as operações com os números complexos, como trabalhar com os fasores, números complexos na resolução de circuitos elétricos em corrente alternada. Bom, fazendo aqui uma introdução, para a gente relembrar, a representação de um número complexo aqui através de um plano cartesiano, onde nós temos no eixo x a parte dos reais, e na parte imaginária nós temos aqui o eixo y. Bom, é interessante, aqui nós vamos representar com letras genéricas, mas na matemática, de modo geral, os números imaginários são utilizados com a letra i. Em circuitos elétricos, como a letra i já é utilizada para corrente elétrica, então convencionou-se de representar o número complexo da parte imaginária com a letra j. Então, se fizermos o cruzamento desses pontos A e JB, nós obtemos aí o número complexo C, que tem aqui um determinado elemento, um ângulo, uma parte real e uma parte imaginária. Bom, basicamente nós temos então duas formas de representar analiticamente esse mesmo número complexo. Uma delas é a representação ou forma retangular, e a outra é a representação ou forma polar. Bom, na forma retangular, nós pegamos as coordenadas x e y, do A mais JB. Pode ser negativo também esse número, tá? Então aqui nós temos que a parte x é a parte real e a parte y é a parte imaginária. Então, para chegar do ponto 00 até o ponto C, basta seguir essas coordenadas de eixos x e de eixo y, de eixo real e de eixo imaginário. Bom, a outra forma é a forma polar, onde nós utilizamos o módulo e o ângulo. Então, para que você saia do ponto 00 da origem do seu plano e atinja o ponto C, você deve seguir nesta direção com este ângulo formado com o eixo x, e seguindo nessa direção por este determinado valor chamado de módulo. Então, utilizando as duas representações aí, nós temos essa legenda aqui, Então, na forma retangular, nós temos C, que é um número complexo. Como que você identifica que ele é um número complexo? Sempre um número complexo irá ser identificado com um ponto em cima. Então, sempre nós vamos colocar um ponto, identificando que este número é um número complexo. Bom, na forma retangular, o eixo x é o real, então é a parte real. O eixo y é a parte imaginária. Da convenção da forma polar, na representação da forma polar, você tem também duas informações. Neste caso, você tem o módulo C e o ângulo θ, que é o ângulo que forma do módulo com o eixo x, com o eixo dos números reais. Tá? O módulo também pode vir representado pela função matemática do módulo, com as duas barras em torno da letra C. Isso também identifica que nós temos aqui o módulo de um número complexo. Um detalhe: tanto a coordenada x ou coordenada y, elas podem ser positivas ou negativas. Entretanto, o módulo sempre será um número positivo. Bom, como nós podemos relacionar essas coordenadas? Bom, nós podemos aí utilizar o teorema de Pitágoras, porque nós temos aqui as relações também num triângulo retângulo. Então, através do teorema de Pitágoras, considerando aqui o módulo como hipotenusa, o eixo x e o eixo y, como os catetos aqui deste triângulo retângulo, podemos aplicar então o teorema de Pitágoras, e também utilizando relações de seno, cosseno e tangente, nós podemos relacionar tanto as coordenadas x e y quanto as coordenadas polares de módulo e ângulo. Bom, então se você tiver com elementos na forma polar e quiser transformar para retangular, a parte x, a parte real, será dada por módulo vezes o cosseno do ângulo. A parte y, que é a parte imaginária, será dada por módulo vezes o seno do ângulo. Então, para você converter de polar para retangular, você precisa utilizar seno e cosseno.
Bom, e você tiver o efeito contrário, né? Ou seja, você tem, né, uma coordenada retangular e aí você quer transformar na coordenada polar. Nesse caso, para obter o módulo de C, né, você vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras. E neste caso, você vai ter que fazer então a raiz quadrada, né, do x, né, elevado ao quadrado mais o eixo y elevado ao quadrado, né? Então a raiz quadrada das componentes A da componente b elevadas ao quadrado. E o ângulo, como você obtém o ângulo? Bom, o ângulo você vai obter, né, através da função arco tangente, ou também tangente inversa, ou tangente a menos 1. Né? Essa representação aqui ela pode se dar de forma diferente, dependendo do livro, autor, né, ou referência. E neste caso, então, o ângulo vai ser a tangente inversa, né, da componente imaginária dividida pela componente real. Bom, vamos falar aqui então, né, sobre a soma e a subtração, né, com números complexos. Bom, no caso da soma e subtração, vamos fazer aqui três ressalvas, né? Bom, uma ressalva é a ressalva geral. Né, para soma e subtração de números complexos, né, para facilitar os seus cálculos, sempre utilize forma retangular na representação. Isso simplifica consideravelmente, né, na hora de você obter o resultado final. Na adição, você vai utilizar a soma algébrica das componentes reais e a soma algébrica das componentes imaginárias. E com isso você vai obter então o número complexo é, resultante, né, com as suas partes reais e com as suas partes imaginárias. No caso da subtração, é o mesmo procedimento, só que aí você faz a subtração algébrica das componentes reais e a subtração algébrica das componentes imaginárias, para obter então o seu número complexo resultante. Bom, aqui em forma de equação, né, vamos considerar aqui dois números complexos, né, de forma geral. Um número complexo 1, com a sua componente A1 mais JB1, um elemento, né, um complexo 2C2 igual a A2 mais JB2. Bom, e temos aqui também a sua equivalência em coordenadas retangulares. Então, este número complexo é em coordenada polar e aqui representado em coordenada retangular. Para o elemento 2, a mesma coisa. Um elemento representado na forma retangular e também na forma polar. Bom, para você obter o número complexo final, observe que interessante, o que você tem que fazer é, né, somando C1 mais C2, ou seja, o número complexo C1 mais o número complexo C2, você vai fazer a soma das componentes reais separadamente e a soma das componentes imaginárias separadamente. Da mesma forma, né, você faz na subtração, número complexo C1 menos número complexo C2. Né? Então você vai fazer a componente A1 menos a componente A2 e da mesma forma, né, a parte complexa B1 menos a parte B2. Então, de modo geral, né, o resumo para soma e subtração, né, para números complexos, você deve ficar atento que você trabalha real com real, imaginário com imaginário. Bom, vamos ver aqui, né, como funciona então a multiplicação e divisão, né, com os números complexos. Também, assim como foi feito para a subtração, né, a adição, vamos fazer aqui três ressalvas. A primeira é uma ressalva geral, de modo que para multiplicação e divisão com números complexos, sempre procure, né, a representação da forma polar. Isso vai, com certeza, facilitar muito os seus cálculos. Bom, na multiplicação, nós vamos trabalhar, né, com duas regrinhas: produto dos módulos e soma algébrica das fases, soma algébrica dos ângulos. Então, na multiplicação, vamos trabalhar com o produto dos módulos e soma algébrica das fases, dos ângulos. Na divisão, procedimento similar, só que vamos fazer o quociente, né, a divisão entre os módulos. E com relação aos ângulos, com relação às fases, nós iremos proceder aí com a subtração algébrica das fases. Bom, na forma escrita aqui, né, considerando o mesmo exemplo genérico de dois números complexos, C1 e C2, né, pegando aqui através da representação polar, né, então multiplicando o elemento C1 pelo elemento C2, nós vamos trabalhar com o módulo C1, o módulo C2 e o ângulo vai ser dado pela soma dos dois ângulos desse número complexo. Né? Então, trabalhando dessa forma, né, simplifica, né, consideravelmente o seu cálculo, ao invés de trabalhar, né, com multiplicação de C1 e C2, fazendo propriedade distributiva, né, e outras técnicas que são muito utilizadas lá na matemática. Né? Bom, e a divisão? Se eu quiser dividir C1 por C2, né, então eu vou fazer o quociente de C1 por C2. E os ângulos? Os ângulos nós vamos fazer a subtração do ângulo 1 com o ângulo 2, θ1 menos θ2.
Então, na multiplicação, você trabalha com os elementos, né, produto dos módulos, e os ângulos são somados. Na divisão, você tem a representação através do quociente, né, de C1 por C2, o quociente dos módulos, e da subtração algébrica entre os ângulos. Bom, então aí, né, fazendo um resumo aí das operações com os números complexos, né, para soma e subtração, né, sempre utiliza coordenada retangular, né, na real com real e imaginário com imaginário. Bom, e para multiplicação e divisão, sempre utiliza coordenada polar e trabalhe módulo com módulo, ângulo com ângulo. Bom, galera, nessa definição aí geral, né, das conversões de coordenada retangular, né, e coordenada polar, né, nas operações básicas, né, de matemática com os números complexos aí, né, fazendo soma, subtração, multiplicação e divisão, né, essas definições teóricas, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.